Oi, gente! Vai começar mais um programa Comida de Flor. E esse vai ser um programa que eu vou gravar aqui pra vocês, mas que depois também eu vou postar, vou subir com ele lá pro YouTube. Então esse vai ser meu primeiro programa, meu primeiro vídeo, né, que eu vou fazer com conteúdo para o YouTube também. Olha que legal! Ah, que bacana! Tô muito feliz. Bom, hoje eu vou aproveitar e vou mostrar um cantinho aqui de casa pra vocês que tá feio. Vocês vão falar, meu Deus, que coisa horrorosa, que jardim horroroso. Mas enfim, porque ele está em um processo de recuperação. Eu tô aprendendo algumas técnicas, né? Como eu falo pra vocês, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova. Então eu aprendi algumas técnicas para fazer recuperação. Lembrando, recuperação de solo. Lembrando que eu tô em casa, né? Então vocês vão ouvir barulho de passarinho, vai ter cachorro que vai querer fazer participação especial, vai ter barulho do vizinho, enfim, todo lado de fora de casa, tá, gente? Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje, nós vamos falar um pouco sobre solo. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam falando assim, mas eu faço tudo direitinho na minha casa. Eu rego direitinho, eu coloco adubação, eu coloco na claridade certa, eu não deixo pegar muita sombra. Mas o que está acontecendo? Por que a minha horta não vai para frente? Por que as coisas aqui em casa não dão certo? Às vezes, pode ser por causa do solo. Por causa do solo. E o solo, se a gente for parar para pensar, é uma das partes mais importantes, né? No processo do quê? Da gente fazer o plantio. Porque se a gente não tiver um solo bonito, entre aspas, né? Mas se a gente não tiver um solo fértil, um solo bem adubado, um solo vivo, e às vezes se a gente não souber o tipo de solo, a gente não consegue cuidar das plantas, a planta não consegue se desenvolver porque a gente está cuidando dela no lugar que ela não gosta. Então, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para justamente falar para vocês sobre os principais tipos de solo, né? A Embrapa classificou aqui no Brasil diferentes tipos de solo. Nós temos 13 tipos de solo. Mas a gente aqui na parte de jardinagem, de agricultura, né, de fazer hortinha, essas coisas, nós vamos falar sempre de 3 tipos bem especiais, bem específicos. Né? Então, toda vez que vocês me verem falando sobre solo, vocês vão ouvir eu falar dessa maneira. Quais são os tipos de solo, né? As principais texturas são 3. O solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero, ou a famosa terra preta, que é composta principalmente por matéria orgânica. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esses 3 tipos de solo, a gente pode conseguir ou não cultivar uma planta, tá? O primeiro tipo, que é o solo arenoso, tem as suas partículas classificadas como areia, né? Ela é a principal formação dele é de quartzo, né? São cristalzinhos pequenininhos de quartzo. E pelo fato dele ser justamente poroso, né, ele não consegue manter nem muita umidade, nem muitos nutrientes nesse solo. Então, o que acontece? A gente não consegue utilizar muito esses materiais na parte da agricultura, né? Ele não é muito indicado para jardinagem, para agricultura, para o cultivo de plantas em especial. Né? Então, muita gente fala, eu posso plantar, eu peguei um pouquinho da areia, eu posso plantar? A areia, né, que é o que a gente mais conhece, tá vendo, ó, são cristalzinhos, né? Tem pedacinhos de pedrinhas, né? Porque na verdade a areia é composta de partículas de pedra, né? Pedacinhos de pedra. Na areia o que a gente consegue fazer? Na areia a gente consegue fazer germinar algumas sementes, né? Pelo fato dela ser extremamente porosa, as raízes conseguem se desenvolver. Então tem alguns truques que a gente utiliza a areia no cultivo. Mas cultivar só na areia, são pouquíssimas as plantas que conseguem se desenvolver de uma maneira adequada, né? Tanto porque às vezes a planta fica até balançando, as raízes não se fixam, não se firmam. Então a planta às vezes não consegue aí terminar de germinar, terminar de brotar de uma forma mais eficiente, né? O segundo tipo de solo que a gente tem, ele pode ser assim, ó, essa terra vermelha, é o solo argiloso. Né? E o que acontece? O solo argiloso ele é mais fino do que a areia, né? E pelo fato dele ser assim, ó, a minha terra aqui é assim, ó, aqui no meu quintal. Ela é essa terra vermelha, bonita.
né? Só que o que acontece? Pelo fato dele ser argiloso, as partículas são menores. E o que isso é diferente da areia? Elas ficam mais juntinhas. Então, a tendência desse solo ficar mais compactado, mais durinho, é maior do que a do solo arenoso, né? Que ele fica soltinho, que ele fica frouxinho, que as raízes penetram. Então, dependendo da planta que você for utilizar, se você tiver um solo muito argiloso, mesmo que ele seja riquíssimo em matéria orgânica, que ele tenha nutrientes, né? O que acontece? As raízes de determinadas plantas não conseguem penetrar nesse solo. E aí a planta também não consegue se desenvolver e ter a estrutura que a gente conhece, né? Formar o caule, as raízes não conseguem se fixar no solo, e aí a gente também tem alguns problemas, mesmo o solo sendo bastante adubado, mesmo o solo tendo bastante nutrientes, tá? E o último solo que a gente vai utilizar bastante na jardinagem é o solo umífero, né? Ou solo orgânico, que é a famosa terra preta. Esse solo, ele é o resultado de matéria que entra em decomposição. Então, quando você tem uma composteira, quando você tem um minhocário, o resultado daqueles legumes, daqueles vegetais que você colocou lá, que as minhocas comeram, ou que ficou naquele processo de decomposição, o resultado daquilo é essa terra preta, que é extremamente nutritiva, que tem muitos minerais, que tem muita vitamina ali, que as plantas adoram. Então, o que a gente tem que aprender em relação a esses solos? Né? Uma coisa bacana é que na jardinagem, na agricultura, a gente pode fazer uma manipulação desses solos. A gente pode misturar a argila, o solo argiloso com o solo arenoso. E isso sempre vai depender da espécie de planta que você vai cultivar. Então, se você cata o celular e dá um Google, vou cultivar rosas. Lá vai aparecer o tipo de solo que ela gosta, se é argiloso, se é arenoso, o clima, né? Vai aparecer lá também algumas dicas de poda, de cultivo, a origem, etc. Mas toda vez que a gente sempre for falar de solo, a gente tem que pensar na estrutura dessa planta, no que ele precisa. Aqui em casa, como eu falei para vocês, eu tenho esse solo argiloso. Como que eu sei identificar na minha casa se o solo é argiloso ou se ele é arenoso? Fácil. A gente molha esse solo. A gente molha bastante. E aí, sabe aquela brincadeira gostosa quando a gente era criança de fazer bolinha de barro? A gente vai fazer uma bolinha de barro nesse solo. A gente vai fazer essa brincadeira. E aí, o ideal é que a gente vá manipulando essa terra, vá fazendo essa brincadeira de amassar, de apertar, até a gente conseguir fazer uma minhoquinha. Olha, que delícia. Quem aí há muito tempo não põe a mão à terra desse jeito, né? Essa é uma beleza, debaixo da unha, então, uma coisa, esmalte lamé, é a cor lamé. O que acontece? Quando a gente aperta o solo e ele faz essa bolinha, a gente está lidando com um solo argiloso, porque a gente consegue compactar ele, a gente consegue espremer ele ao ponto dele fazer uma bolinha. Se você ainda consegue manipular esse solo e fazer uma minhoquinha e ainda fechar, fazer tipo uma rosquinha, significa que esse seu solo é extremamente argiloso, tá? Já num solo arenoso, o que acontece? Aqui eu comprei 2 substratos, um argiloso e um outro é arenoso. Vocês conseguem ver qual que é a diferença de um para o outro? Assim, só pela cor? É bem difícil de saber, né? Mas aí como que a gente consegue identificar a diferença de um para o outro? Da mesma forma, a gente molha. Tô molhando os 2. Mas é molhar mesmo, tá, gente? Então, aqui, eu já deixei meio que a dica pra vocês, né? Aqui, a gente aperta, 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 aperta. E ele não forma esse torrão quando você manipula a terra. Agora, aqui na outra, a gente aperta, aperta, aperta. Tá vendo, Mas se você manipula a terra, tá sempre o torrãozinho. Tá sempre dessa forma, compactada, a bolinha. Então, esse aqui é um solo argiloso,
E esse aqui, ó, aqui compactou, fez a bolinha, é um solo argiloso. Esse aqui, ó, não fez a bolinha, é arenoso. E pra gente poder cultivar as nossas plantas, o ideal é que a gente tenha uma mistura dos dois. Porque se ele for muito compactado, vai acontecer uma coisa que aconteceu aqui comigo aqui em casa. E que só depois de tentar muitas vezes fazer uma horta e às vezes acabar até chegando ao fato, não vou fazer mais nada, de se frustrar, e a gente não conseguir fazer, eu demorei um pouquinho para aprender. Mas aí eu tô aprendendo e eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo uma manipulação. Então, assim, vou mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão falar, ai, que feio, que lugar horroroso que a Débora tá fazendo, ela vem me ensinar jardinagem, quer me dar dica de jardinagem? Então, é assim, aqui onde eu morava era o antigo Aras, e aqui o solo é muito argiloso. Então, conforme os animais iam pastando, eles iam socando essa terra e iam compactando tudo, ia ficando tudo duro. E o que que acontece? As plantas não conseguem, a raiz não consegue penetrar no solo. Dependendo se fica muito seco, a água nem consegue penetrar nesse solo para conseguir fazer o quê? Dar uma maciada, né? Deixar ali a terra mais fofinha. E o que que acontece quando fica só essa argila sem nada no meio? A planta não consegue se desenvolver. Então, o que que eu comecei a fazer? Me deram muitas dicas e a que mais deu certo foi aquela ali, ó. Vocês sabem o que que é isso aqui, ó? Ali em cima é um canteiro que eu fiz, aproveitando um curso de agrofloresta que eu fiz lá na Horta das Corujas, com o pessoal da Karen. Um beijo para todo mundo, que foi maravilhoso aquele curso, e eu pretendo ensinar algumas dicas que eu aprendi lá para vocês. Então, ali, a primeira coisa que eu fiz foi plantar batata doce e mandioca. Por quê? Porque são tubérculos, são raízes. E o que que elas fazem? Elas penetram no solo e elas vão abrindo esse solo. A mandioca, ainda por cima, ela tem uma vantagem muito bacana, porque ela ainda solta uma substância no solo que favorece o desenvolvimento das plantas que forem crescendo junto com ela, que estiverem ali próximas. Então, ela também ajuda a ir nutrindo esse solo. E uma outra coisa que eu fiz, eu não sei se vocês repararam, vocês estão vendo aqui, ó, tudo folha seca. Folha seca. Folha seca de árvore, grama que a gente cortou da parte da frente da casa, as aparas de grama, a gente jogou tudo aqui atrás. Eu sei, não tá bonito, não tá estético. Eu sei que fica às vezes horroroso, mas gente, é super funcional. Para quem tá com esse problema e tá querendo fazer uma recuperação de solo, eu super indico e eu falo, sempre que vocês puderem, pega essa grama, pega a folha seca, aproveita que a gente está saindo do inverno e ainda tem muita folha seca aí nos quintais, nas ruas, recolhe isso e leva para casa. Esse fato é assim, isso não serve como uma adubação, ela ajuda. Porque o que acontece? As folhas, agrofloresta, isso mesmo, Marcos. O Marcos Vinícius é o meu parceirão lá do SES e ele também manja muito. E eu vou aí, hein, Marcos? A gente vai fazer um vídeo junto e você vai mostrar isso pra galera. Inclusive a sua agroflorestinha lá do SES. Vocês vão amar. Então, assim, aqui, ó, as folhas secas, o que que elas fazem? Elas vão fazendo uma caminha. Então, hoje em dia, né, essa semana a gente teve alguns dias bem quentes. Então, o que que acontece? Se eu deixo essa terra pelada, sem cobertura nenhuma, o que que acontece? Esse sol forte, escaldante, o que que ele vai me fazer? Ele vai evaporar, ele vai tirar toda a água desse solo. E aí o solo vai ficar mais duro, mais compactado. E aí as plantas com isso elas sofrem. Primeiro que elas desidratam muito rápido, a gente tem que regar mais vezes, molhar, molhar, molhar. Conta de água vai subindo, que não é muito legal. Ou a gente pode usar as folhas secas, que é o que eu estou fazendo aqui. O que que acontece? A gente fez aqui a camada da folha seca. A água vai evaporar, bate aqui na folha seca, cria as gotículas de água e essa água volta para o solo. Então a gente economiza na rega, né? O solo fica úmido por muito mais tempo, né? Eu já cheguei aqui a ficar uns 4 dias, em dias assim, fortes, de sol forte, de quente, sem regar. E você revirar embaixo do solo e você vê a terra úmida, a terra molhada. Será que eu consigo mostrar pra vocês? Espera aí. Vocês sabem que eu sou meio atrapalhada. Olha, tá vendo? A pessoa atrapalhada. Com vídeo, com câmera, com essas coisas aradas toda. Pera aí. Vamos lá? Ai.
ferramenta ruída por cachorro. Quem tem cachorro sabe como é que é. Então, ó, aqui, ó. Ai, pronto, sentei. Ó, então aqui eu tenho. Ai, gente, eu sou uma pessoa fenomenal, né? Óbvio que fui eu que desliguei o vídeo, né? Atrapalhada que só. Aqui, ó. As ramas de batata doce. Olha como a batata doce nesse sistema ela se esparramou no quintal inteiro. Aqui vocês estão vendo, ó, milho, que tá começando a se desenvolver melhor. Aqui tem um pezinho de couve-flor, se eu não me engano. E aqui para um outro lado, acho que tem aqui uma berinjela. Gente, faz tanto tempo que eu plantei isso que eu juro que eu até esqueci o que eu plantei. Eu marquei ali, tá vendo, ó? Eu juro que eu escrevi, mas o sol apagou. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo, não é? Então, ó, aqui tem batata doce, folha de batata doce. Para quem não sabe, a folha da batata doce, ela é comestível, ela é uma planta super bem pro estômago. Você pode comer ela refogadinha ou pode comer assim, ó, em saladinha. Faz muito bem pro estômago. Os antigos fazem muito chá da rama de batata doce para quem tem problema de gastrite, essas coisas, porque ela ajuda a evitar queimação no estômago. Ó a dica, ó a dica. Bom, mas enfim, então, ó, a seca, ó, isso aqui eram os coqueirinhos que brotou, que a gente jogou, tirou lá da frente. Eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó. Daquele vermelhão. E ó, gente. Ó, tá úmida. Tá vendo isso aqui, ó? É uma terra úmida. E aqui fica num solão. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, olha que beleza de terra. Já não tá mais tão compactado como tava antes. Tanto aqui, ó, os coquinhos aqui estão conseguindo até brotar, ó. Ó. Então, gente, funciona. Se você tem problema aí de solo muito compactado, pega a folha seca e joga no seu quintal. Principalmente onde você vai fazer, ó, horta. Ó, meu pé de couve, ali meu pé de manjericão, uns restos de telha que eu vejo se eu vou fazer alguma coisa aqui também de horta. Então, assim, não tá bonito, eu sei, mas está extremamente funcional. E lembrando, essas folhas secas, elas não são adubo, tá? Elas fazem essa cobertura para deixar o solo mais úmido, para deixar o solo mais macio, onde as plantas conseguem aí soltar as raízes e começar a se desenvolver. A nutrição, a adubação, a gente faz de outras formas e é preciso sim fazer, porque senão a gente não consegue ver essa vitalidade, essa força, né, nas plantas, para que elas possam aí trazer pra gente os benefícios. E logo logo eu vou colher batata doce, eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês alguma parte dessa minha colheita. Bom, então é isso o que eu queria falar para vocês sobre tipos de solo. É isso, nós falamos de 3, lembrando que a Embrapa classificou aqui no Brasil 13 tipos diferentes de solo, mas a gente vai sempre estar falando de 3. E o que é legal com isso? A gente pode fazer uma manipulação nesses solos, né? Então, assim, aqui o meu solo é argiloso, ele está muito duro, ele está muito compactado, então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um pouco de areia, a gente pode colocar outras matérias orgânicas que deixam ele mais macio, mais fofinho. E aí as plantas conseguem criar as raízes e se desenvolver melhor. Essas técnicas eu vou ir mostrando para vocês conforme eu for aprendendo e conforme a gente for desenvolvendo. Vou testando e vou fazendo antes de mostrar para vocês. Então, ó, tá aqui a minha cama de batata doce, as folhas secas. Eu sei que vocês vão achar feio, mas, gente, pensa que é funcional, pensa que vocês vão mudar aí a terra de vocês. Vocês viram, né? Aquela terra vermelha e agora a terra que tá ficando preta aqui atrás de casa. É uma terra que tá se regenerando, sendo preparada para que a gente possa fazer mais cultivos e aos pouquinhos eu vou mostrando isso para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas foram as dicas e depois a gente vai trazendo mais coisinhas para vocês. A gente vai aprendendo junto, tá bom? Um beijo, até terça-feira, até o próximo programa.